Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para o 12º domingo do tempo comum. O texto de hoje se encontra lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 12 até o 15, que nos diz assim: Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparado à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Vamos entender melhor esse texto? Então vamos lá. Primeira coisa. Aqui nos fala no versículo 12 que o pecado entrou no mundo por um só homem. Aqui é uma reflexão ligada à dinâmica de Adão. Através do pecado entrou a morte. Que morte é essa? Especialmente essa morte espiritual, a desligação, né? Poderíamos usar essa palavra. O desligamento, né? Desligação não existe. Desligamento do homem para com Deus. Antigamente existia a dinâmica do paraíso que simboliza justamente essa união perfeita com Deus, mas agora o homem dá um não a Deus e aí por isso se desliga de Deus. A morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Então, de fato, né? A dinâmica aqui do pecado original que acaba passando e chegando a todos nós. Só que no versículo 13 diz assim: antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Ou seja, antes de Moisés receber as tábuas da lei, é isso que está querendo ser dito aqui. Antes de receber as tábuas dos 10 mandamentos, o pecado já existia. Só que não tinha como eu contabilizar o pecado. É igual um cardápio. Enquanto o cardápio não chega, eu não sei o preço de cada comida. Mas eu sei que eu preciso pagar aquilo que eu consumi. Só que eu não entendo o peso de cada comida, qual é a mais cara, qual é a mais barata, né? Então, na verdade, a mesma coisa aconteceu em relação ao pecado. Existia pecado, mas não tinha como eu contabilizar esse pecado. É isso que é colocado aqui. No entanto, versículo 14, a morte reinou desde Adão até Moisés. Né? Sobre todas as pessoas a morte acabou reinando. É isso que está sendo colocado aqui. Mas aí vem a parte mais interessante, que é o versículo 15. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus, ou seja, a encarnação do Verbo, a graça que Jesus nos dá, seja comparado à falta de Adão. Agora você vai começar a entender, por exemplo, o que é que a gente diz na Vigília Pascal. Ó feliz culpa de Adão. O fato de Adão ter cometido o primeiro pecado, ou seja, o fato do homem ter dado um não a Deus, implicou, levou a Deus então enviar a maior graça que nós poderíamos alcançar, a encarnação do Verbo. Foi por causa deste pecado que a graça veio infinitamente maior e nós podemos então ter um Salvador. Nós podemos ser banhados pelo sangue do Cordeiro. É nesse contexto. E aí eu quero chamar a atenção que a graça de Deus ela não se compara de modo nenhum ao pecado de Adão. Ou seja, a graça de Deus ela não se compara nada do nosso pecado. O meu pecado pode ser ruim como for. Eu posso ter cometido o pior dos pecados hoje, mas a graça de Deus ela supera isso de modo gigantesco. E isso precisa encher meu coração de alegria e especialmente de esperança. Esperança em um Deus que, embora eu dê não a Ele 24 horas, o sim que Ele me dá é muito mais poderoso, muito mais forte e permanente. É um Deus que não se cansa de nos amar. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!